Hoje você vai aprender como que a doença pode ser um caminho para que você possa encontrar aí a cura das pessoas. Sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Meu nome é Rodrigo Kim, para quem não me conhece, e eu ajudo as pessoas a encontrarem a origem de sinais, sintomas e doenças já numa primeira sessão, no primeiro encontro. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é um dia que a gente vai trazer coisas muito importantes para vocês entenderem o que é o MRT, qual que é esse processo, o que a gente faz e como que a gente usa a doença, os sinais, os sintomas, os desconfortos, as dores, como um caminho de evolução, como um caminho para que a gente possa se curar na nossa vida, né? Então, se liga nessa live de hoje, aproveita, encaminha ela aí para as pessoas que você mais gosta, porque hoje nós vamos ter várias dicas importantes, hein? Dicas que podem mudar aí a percepção de alguém, podem fazer com que a pessoa enxergue a vida de uma forma diferente, e a gente sabe que isso proporciona toda uma alteração fisiológica, e é isso que vocês aprendem no MRT, gente. Hoje a gente vai fazer um processo aqui para vocês compreenderem melhor o MRT e como a gente consegue acionar o processo de autocura através, né, da doença, do sintoma, do desconforto que a pessoa traz. E hoje a gente tem uma seguinte conclusão, geralmente, né? Então, por exemplo, as pessoas, todas elas, né, elas querem ter saúde, elas querem estar em equilíbrio fisicamente ou mentalmente, né? Então elas não querem ter depressão, elas não querem ter ansiedade, elas não querem ter dores. Só que nós vivemos todas essas experiências na nossa vida, né? E isso pode nos adoecer. E o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que o método MRT, pessoal, que é o método Ressignificando Traumas, ele consegue, através de um processo, fazer com que você, com muita precisão, tá? Esse é o detalhe, com muita precisão, percorra o caminho, né? Voltando do sintoma da doença para trás, para você conseguir entender exatamente como foi o ponto que iniciou esse processo. Seja ele de uma doença física ou emocional, tá? Então, assim, pessoal, as pessoas hoje, normalmente, elas querem evitar a doença a qualquer custo, elas querem se livrar da doença. E hoje, na medicina, o que se faz? Né? Geralmente, nós introduzimos medicações ou procedimentos que cortem a doença, né? Então, por exemplo, você tem um processo inflamatório e nós vamos tentar cortar a sua inflamação. É assim que funciona, tá? Então, é o seguinte, não que não deva ser feito, esse é um processo ok, bacana. Só que vou te dar um exemplo. Imagina que você está caminhando no meio de uma mata, de uma floresta, e você pisou num espinho e ele enfiou ali no seu pé esse espinho. O que seu corpo vai fazer? Houve uma agressão, o seu organismo vai começar um processo de inflamação ali, para que ele consiga expulsar aquele espinho. Só que, muitas vezes, o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, ele não consegue fazer esse mecanismo. Né? Ele vai ficar inflamando, e a pessoa vai sentir dor. E aí, o que nós fazemos? Geralmente, a gente vai lá, pega um medicamento para tentar cortar aquela inflamação. E ótimo, temos que fazer isso, porque isso pode piorar, pode infeccionar todo o pé, tá tudo bem. Porém, é muito melhor você ir com uma pinça que é específico, talvez com uma agulha, ir lá cutucar aquele pedacinho de madeira que entrou e puxar, né? Um MRT é isso, é você ir direto ao ponto e você vai entender, nossa, através dessa inflamação no pé, eu tirei um pedaço de farpa, então eu consigo entender que, essa pessoa esteve no local, no mínimo, onde tinha madeira, né? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que nós vamos mostrar para vocês hoje como que a gente faz para chegar lá atrás, nesses pontos iniciais, nessas situações iniciais, mesmo que a pessoa não lembre, que o paciente, o cliente, né, mesmo que ele não lembre, mesmo que ele não saiba nada da história dele, nós conseguimos descrever o contexto desse processo, entender quais foram os eventos que essa pessoa foi vivendo e como essa pessoa foi experienciando esses eventos até chegar ao seu sintoma. O que quer dizer? Se você tem um sintoma, eu consigo trazer toda uma história pregressa. E eu posso te dizer que isso é o grande pulo do gato da terapia, tá? Que eu demorei aí, nos meus 16 anos de terapia, para entender esse processo todo e montar aí uma metodologia. Porque toda essa história que eu fui vivendo, né? Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, tá, gente, de formação.
trabalho hoje como fisioterapeuta e como terapeuta, né? Então, na minha clínica em Araçatuba, nós temos lá um consultório, eu tenho também um estúdio com eletroestimulação, algumas coisas que a gente trabalha também. Eu já atendi em várias cidades, né, do Brasil, Avaré, Florianópolis, né, foram algumas delas, tem um pessoal de Floripa aí também, Rio Preto, Ourinhos, nossa, grande amigo meu Henrique, que mora lá em Ourinhos, me acolheu durante tantos anos, Santa Cruz, são várias cidades que eu fui levando essa metodologia, tá? São Paulo, já atendi São Paulo, uma clínica lá, referência em ozonoterapia, super bacana lá o processo que a gente viveu. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também já atendi. Olha só como que foi uma longa jornada, né? Percorrendo várias cidades do Brasil, levando aí as técnicas que eu fazia, né? Então, se você é terapeuta, se você é profissional da área da saúde, se você é uma pessoa que deseja se tornar terapeuta, se você é um massoterapeuta, ou se você é um estudante de psicologia, cara, todas essas profissões, se você já tem uma ferramenta, o que eu vou te mostrar aqui, ele complementa demais essa ferramenta. Se você é coach, se você é médico, se você é advogado, se você... Nossa, Rodrigo, mas advogado, sim, cara. Na primeira turma minha, eu tenho uma advogada, inclusive aqui em Araçatuba, que está fazendo um processo maravilhoso em cima do MRT. Trabalhando, inclusive, na justiça, utilizando essas técnicas. Porque o que vocês aprendem lá não é só terapia para depressão, para ansiedade, não. É uma vivência, uma experiência de relacionamento. Para pensar, nós, na nossa vida, vivemos relacionamentos. E a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com as situações, com o meio ambiente, pode nos adoecer ou não. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que eu já atendi que mudaram de casa sozinho, morava sozinho, 10 anos morando sozinho, mudou de casa, adoeceu. Vamos tirar a parte energética de lado, mas não excluindo, mas só deixando de lado. Mas essa pessoa mudou o ambiente e ela adoeceu. O que isso significa para nós? Né? Eu dar um antidepressivo, eu dar um ansiolítico, ou eu trazer somente um produto natural para essa pessoa, que seja um suplemento, vai adiantar? Ou essa pessoa precisa entender o que está acontecendo? Talvez nessa mudança de casa ela se sentiu, né, numa casa diferente, o lugar é ruim. Então nós sentimos. Então quando nós temos o sentimento, as sensações, não importa a profissão, você pode ser um padeiro, administrador, você sempre vai lidar com pessoas e situações na sua vida. E se você souber quais são as situações que estão te adoecendo, você consegue fazer um processo para você se curar. Tá? Então imagine que através desses sinais e sintomas, como eu estou dizendo para vocês, hoje eu trato na minha clínica esquizofrenia, sim, esquizofrenia, depressão, ansiedade, tendinite, bursite, tudo o que você imaginar com o método MRT. Por quê? Porque o nosso olhar sobre o processo da pessoa é amplo, é sistêmico, é um processo mais aberto, né, cheio de possibilidades. E também fazemos ali um processo da pessoa conseguir alcançar o que ela deseja. Talvez a pessoa ela quer ser mais calma. E ela precisa aprender a ser mais calma. E nós temos ali uma metodologia para fazer essa pessoa ser mais calma. E assim sucessivamente, tá? Então, é um processo muito completo que faz com que você chegue realmente na origem emocional dos problemas. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tive um caso, né, há mais ou menos uns 30 dias, né, mas que retornou para mim numa segunda sessão agora, de uma criança que ela estava com alergia de pele. E essa criança, então, ó, o sintoma chegou para mim. Imagina se eu vou lá e só passo um corticoide, se eu vou lá e só dou um óleo essencial, faço uma ozonoterapia, só para cortar a inflamação. Agora, imagina se você tem todos esses mecanismos, se você é um médico e dá um corticoide, se você é um terapeuta, dá um óleo essencial, se você faz um barra de axis, se você faz qualquer ozonoterapia, ou você está fazendo uma massoterapia na pessoa e você vê a alergia. E, no caso, essa alergia tinha começado depois, né, conversando com a mãe, buscando através da metodologia, depois que a mãe voltou a trabalhar. Então, a partir desse momento, fazendo essa investigação, né, eu cheguei, né, trazendo a consciência para a mãe e falei, olha, o que aconteceu há tanto tempo atrás, tal, na época que surgiu, o diferente foi que eu voltei a trabalhar.
Só que olha só o raciocínio, pessoal. Uma dermatite, para quem estuda ali o MRT, sabe que é um sintoma pós-estresse. Ou a pessoa está revivendo o estresse. Ela não está estressada. Por quê? No MRT você aprende que a pessoa que está sob estresse, quando isso atinge a pele, resseca. Olha só, cara, como a doença diz tudo para nós. Então já veio na minha mente, falei assim, cara, e outra coisa, eu sei que o princípio básico de alterações na pele é se separar ou não querer se separar de alguém. Então, por exemplo, quando eu quero me separar de uma pessoa ou eu não quero me separar de uma pessoa, isso vai atacar a pele. Por quê, Rodrigo? Vou dar uma explicação um pouquinho técnica para vocês entenderem. Quando nós estamos formando ali o nosso corpo, nosso ser, quando a gente está vindo, né, para esse mundo, nós viemos de 3 tecidos embrionários: endoderma, mesoderma e ectoderma. Vocês devem ter aprendido isso em algum momento da vida de vocês. Se não aprender, vai aprender agora. A ectoderma, ela forma o cérebro, a pele e várias partes do nosso corpo. E olha só que interessante, todos os tecidos que vêm dessa parte do corpo, elas sofrem com separação. Então a gente consegue entender esse mecanismo pela própria fisiologia do corpo humano. O que eu estou falando aqui para vocês não é algo holístico, não, foi algo muito estudado por vários cientistas europeus, por vários cientistas americanos, sabe? Tem muito estudo em cima desse processo. Então olha só que interessante, eu sabendo disso, né, que se está estressado e é na pele, teria que, se essa criança estivesse estressando que a mãe está se separando dela, teria um ressecamento de pele, não uma inflamação. Então, olha a linha de raciocínio. Essa criança já passou antes por uma situação de separação. E aí foi a grande busca da origem através da doença. E nós chegamos numa situação onde a mãe teve medo de perder esta criança na gestação. Essa foi a programação a nível subconsciente que aconteceu com essa criança. Então, essa mãe estressou o tempo todo porque ela não queria se separar dessa criança. E, por não ter se separado, esse primeiro conflito se resolveu sozinho. Mas isso mudou no subconsciente da mãe ou da criança? Não. A experiência já estava registrada. O que aconteceu? Quando a mãe voltou a trabalhar, pumba, dermatite. Agora, eu quero que vocês digam para mim, faz sentido isso para vocês? Eu só tentar cortar o sintoma? Ou eu entender o mecanismo que gerou o sintoma? Para que eu possa trabalhar isso na mãe, para que eu possa trabalhar isso na criança. Faz sentido isso para vocês? Trabalhar esse mecanismo que adoeceu a pessoa? Isso é para vocês entenderem um pouquinho o que é a base do MRT, né? Qual que é o trajeto que nós fazemos, né? E por isso que muitas pessoas adoecem e elas não conseguem se curar, elas ficam só remediando, né? E obviamente, o MRT serve tanto para uma pessoa que quer atender, mas como uma pessoa que também quer passar pelo processo. Por quê? Imagina você estudar várias doenças, você vai entender sobre várias doenças, mesmo você sendo totalmente leigo. Porque eu fiz esse curso justamente para que o leigo possa se tornar um terapeuta. Então tem o básico, o intermediário e o avançado. Você passa por toda uma etapa. Então é um conhecimento desde simples ao profundo, muito profundo. Né? Que fora a mentoria que a gente faz. Né? Eu vou explicar tudo isso para vocês certinho. Então se você quer ajudar as pessoas ao seu redor com suas técnicas e mais as técnicas que você pode aprender aqui no MRT, se você quer, vamos supor que você chega assim, ó, Rodrigo, eu quero um tratamento, mas eu não posso sair de casa. Cara, é 1 ano de tratamento profundo você passar por esse processo. Assim como as pessoas começaram, nossa, meu marido está passando por isso, está com problema de pele. Só de eu estar dando um exemplo, imagina você estudando todo o processo, junto com várias pessoas, é muito bacana, tá? Então, olha só que interessante. Então, se você quer ajudar a ansiedade, depressão, pânico, fibromialgia, dores no corpo, problemas de intestino, estômago, problemas de pressão, tudo isso, pessoal, a gente atende, com certeza tem muitos resultados, tá? Então, se você quer aprimorar a sua técnica, se você quer ter um olhar mais humanizado, se você quer ter um olhar mais sistêmico, olhar para a família, olhar para
para situações que vêm de família, sabe? Tem muitos comportamentos, tem muitas doenças que nós assumimos e que você vai, às vezes, encontrar uma explicação na genética, mas que também você vai encontrar no campo familiar, no processo que envolve a sua família. Hoje isso é muito importante a gente conseguir saber isso como terapeuta. Mas não só como terapeuta, como pessoa, né? Porque antes de terapeuta, eu sou o Rodrigo Kim, né? E o Rodrigo Kim, ele precisa ter as informações necessárias para que eu conduza a minha vida de uma forma mais leve, de uma forma mais equilibrada, que eu consiga, ao máximo possível, sair de situações que talvez me geram um certo desconforto. Eu falo que, por exemplo, casamento, cara, lá a gente ensina relacionamento amoroso. Quais são os pontos que você deve trabalhar para você equilibrar um relacionamento amoroso? E antes de você se formar, você precisa equilibrar o seu relacionamento amoroso. Você precisa se curar com os teus pais. Você precisa se conectar com a sua família, mesmo que você não queira conviver mais com ela. Porque isso vai trazer para você um empoderamento. Você vai trazer para você inúmeras possibilidades. Pensa bem, você vai tratar uma pessoa que está com depressão porque ela não aceita perda, morte, né, separação, e você é uma pessoa que é super revoltada com o seu ex. Cara, não tem jeito. Você vai... O que vai acontecer? Você vai se envolver tanto ali com o cliente, com o paciente, que automaticamente você não vai conseguir ajudá-lo de forma efetiva. E não que a gente não tenha problemas, obviamente que tem, mas a gente precisa aprender a saber lidar, né? E para mim, hoje, o MRT é a minha condução de vida, tá? Pessoal, profissional e o que vocês imaginarem. É essa metodologia, tá? Como diz Platão, né? Não esperes por uma crise para descobrir o que é importante na tua vida. Essa frase de Platão é muito legal. Não esperes uma crise para você descobrir o que é importante na sua vida. É só passando por um problema financeiro, é só passando por uma doença, é só passando por uma crise com seus pais, uma crise com seus filhos. Cara, hoje eu vejo tanto de criança doente porque o problema está nos pais. Porque os pais não se resolvem. E óbvio, o filho, ele é muito inteligente, ele leva os pais para a terapia. O filho adoece e carrega os pais para a terapia. E se o terapeuta for muito bem informado, não vai tratar só a criança. Então, quem se trata comigo sabe que o processo é familiar. Então, tudo isso você consegue trabalhar em si e nas pessoas. Certa vez, um homem ele pediu para Deus que lhe desse uma flor e uma borboleta. Mas Deus deu um cacto e uma lagarta. E o homem ficou triste, ficou chateado, falou, poxa, eu pedi para Deus, mas veio errado. Por que eu pedi uma coisa para Deus e ele me mandou outra? Aí o cara pensou, pô, acredito eu que Deus tem tantas coisas para fazer que talvez ele deve ter se enganado, né? Eu pedi uma flor, veio um cacto, eu pedi uma borboleta, veio uma lagarta, e ele ficou quieto. Passado um certo tempo, esse homem começou a verificar ali aquele pedido que veio errado de Deus. E para sua surpresa, no lugar de um cacto já tinha nascido algumas flores bem bonitas. E daquela lagarta se transformou em uma borboleta. Então, ele chegou à conclusão: Deus sempre age certo. O seu caminho sempre é o melhor para você. Mesmo que para você pareça que esteja tudo perdido, você pede às vezes algo para Deus, você pede para quem você acredita, Espírito Santo, não sei, você tem uma fé. Todos nós temos uma fé, gente. Estou falando aqui de coração para vocês. Todos nós temos fé. A gente pede, eu quero melhorar isso, quero melhorar aquilo, minha saúde, eu quero ter condições financeiras. E às vezes Deus te dá o quê? Ele não te dá o que você quer. Deus te dá o que você precisa. E Ele me deu o que eu precisava.
Eu pedia uma agenda cheia, eu pedia uma agenda cheia, eu pedia uma agenda cheia. O que ele me dava? Uma agenda vazia, uma agenda vazia, uma agenda vazia. Por quê? Porque eu não saía da minha zona. Eu tinha algo a mais para fazer na minha vida, a não ser manipular a pessoa fisicamente. Eu tinha um outro propósito para cumprir aqui na Terra. E Deus estava me dando essa visão. Rodrigo, cumpra o seu propósito. Então, entenda isso. Nem sempre o que você deseja é o que você precisa na sua vida nesse momento. Às vezes, nesse momento, você vai precisar se aprofundar, estudar, se preparar para que as coisas deem certo. Não adianta você querer pular as etapas da vida. Ah, eu quero fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro. Cara, não é assim que funciona. Você está aqui e você quer ser terapeuta para ajudar pessoas. Coloque as pessoas em primeiro lugar. Quantas pessoas eu já atendi de graça? Sábados e domingos. Pessoas carentes, eu colocava minha maquinha, eu lembro até hoje, cara. Ventilador, nossa salinha apertada, e ó, um atrás do outro, fazendo, conversando, ajudando. Aquilo estava me preparando. Vocês entendem isso? Se você pensa só no que você vai receber, você não olha para o essencial. E o essencial é o que a gente mostra no MRT. É simples. É você olhar para aquilo que você faz, para aquilo que você veio servir, para aquilo que você veio compor aqui nesse mundo. Não sei se isso faz sentido para vocês, essa história. Talvez Deus esteja colocando um espinho na sua frente agora. Deus tenha colocando uma lagarta na sua frente agora, mas você quer uma flor, você quer uma borboleta. E se você se preparar, com certeza vai vir para você o que você quer. Então, uma das coisas que a gente aprende, que eu ensino lá para os terapeutas, para quem quer ser terapeuta, para advogado, para quem é massoterapeuta, reikiano, quem está lá no curso, eu ensino isso. Transforme as suas dificuldades em grandes potencialidades. A doença é o caminho para a tua mudança. O teu desconforto é o caminho para a tua cura. Desde que você saiba o que fazer. Porque se você não souber o que fazer, você sempre vai estar fazendo as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados. Se eu faço as mesmas coisas, tenho sempre os mesmos resultados. Eu vinha, desde que eu formava, fazendo as mesmas coisas. Eu não estava obtendo o resultado. Quando eu cortei a ponte, quando eu rasguei com tudo e falei assim, cara, eu preciso fazer isso, foi quando tudo deu certo. Então, às vezes, a gente fica esperando o momento adequado para as coisas. Mas a gente só pode construir um futuro a partir de agora. Então, dentro da gente, nós precisamos tomar, muitas vezes, algumas decisões. E talvez você tenha que tomar uma grande decisão agora na sua vida. E essa decisão pode ser se tornar um terapeuta MRT e entrar comigo numa jornada de 1 ano que é improvável você sair diferente. Você sair igual. Você vai sair totalmente diferente. Porque a partir do momento que você entra nesse mundo MRT, você não tem mais volta. Depois que você vê as coisas, não é um caminho sem volta. O processo de autocura em você vai ser tremendo. E aí sim, você passando pelo seu processo, você melhorando as tuas questões internas durante o curso, cara, posso te falar? Para aplicar nos outros é uma delícia, tranquilo, leve. Você vê, né? Para mim hoje a pessoa chega e fala assim, nossa, Rodrigo, eu tô com uma rinite, mas assim, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos entender. Tem pessoas que, nossa, como assim a doença é o caminho? Sim. Se você entende que nós temos os nossos conflitos, vamos pensar numa linha de raciocínio agora. Imagina que você está em equilíbrio e de repente você vive uma situação de estresse. Ou não. Vamos fazer de outra forma. Você está lá em equilíbrio. De repente você adoeceu ou tem um sintoma, um comportamento, alguma coisa que te incomoda. Alguma coisa aconteceu, não é? Ou você acredita que as doenças vêm do nada? Se você não sabe, nós temos dentro da gente a homeostasia. É a capacidade que o nosso próprio organismo tem de se autorregular.
É por isso que você não pensa para respirar, para bater coração, para melhorar sua pressão, para te dar sede, para te dar fome, para salivar sua boca ou não. Você não pensa para isso. Porque o seu corpo está o tempo inteiro tentando te equilibrar. Quando acontece uma situação, pode ser física, uma intoxicação, uma pancada, uma queda, pode ser que você esteja se doando demais para o teu marido e ele está te traindo, que você tenha dificuldade de perdoar teu pai porque ele não te deu a herança que você queria. Pode ser que você tenha medo de que os seus filhos adoeçam e você fica sempre doente. Então acontece uma situação que te desequilibra, que primeiramente te estressa. Então no MRT a gente mostra todos os principais sinais e sintomas de um estresse. Por exemplo, suor frio, pupilas dilatadas, vasoconstrição, extremidades geladas, diminuição da digestão, dificuldade de pegar no sono. Então nós fazemos uma investigação. Se você chega para mim para avaliar lá dor de cabeça, ô Rodrigo, tenho ansiedade. Cara, eu vou fazer uma avaliação super completa em você. E eu vou descobrir todos os sistemas seus que está adoecido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entender em qual fase você está. Você está na fase de estresse, como eu descrevi agora, ou você está numa fase pós-estresse? Que é o quê? Todas as rinites, sinusites, bronquites, todas as inflamações. E existem aquelas pessoas que não saem da fase inflamatória. Elas ficam presas ali, sempre inflamando, doenças crônicas. É essas que eu adoro na minha clínica. Gente, o que eu mais escuto é muito engraçado. É engraçado assim, porque, por exemplo, eu fui notificado, eu nem sabia disso, mas alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, eu fui notificado pelo Conselho de Fisioterapia, porque eu não tinha lá escrito doutor. Eu não ligo, cara, esse negócio de se chamar de doutor, mas tinha que pôr o nome, então as pessoas chegam lá, doutor, você é minha última opção, eu já fui em tal médico, já fui em tal lugar, já fiz exames, já fui em tudo qualquer lugar. Olha essa semana atendi uma pessoa que fazia 1 ano e meio que ela estava buscando as causas da enxaqueca dela. Tinha ido em Rio Preto, tinha ido no Albert Einstein em São Paulo, tinha ido em vários, os bambambãs do Brasil. Tomando bastante remédio, melhorava, assim, mas ela sempre sentia dor às 3 horas da manhã. 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, ela acordava com a enxaqueca. Cara, para quem está no MRT sabe que quando nós passamos por uma situação de estresse, nós ativamos o simpático. Quando nós nos livramos dessa situação estressante, a gente vai para a fase parasimpática, que é inflamatória. Mas também é o que predomina no sono. Se a pessoa acorda entre 2 e 4 horas da manhã despertando com um sintoma, é porque ela está revivendo um conflito emocional que está desequilibrando o seu sistema nervoso autônomo. Isso é um raciocínio clínico bem avançado do MRT, tá? Então o que eu fiz? Falei, onde dói? Ela dói aqui, na minha testa, aqui e aqui. Bom, para quem faz o MRT sabe, se tiver algum aluno aí sabe, que o trigger point na musculatura esternogleidomastoideu, que é esse músculo aqui, e do trapézio, geram dor nessa região. E quais são os conflitos emocionais que causam a contração desse músculo? Medo, insegurança e contrariedade. Bingo! Eu falei assim, faz quanto tempo que você está com essa enxaqueca desse jeito? Já faz uns 3 anos. Eu falei, tá, então o que aconteceu há 3 anos que você se sentiu mais insegura, teve medo do que pudesse acontecer na sua vida? Ah, doutor, nossa, 3 anos. Meu filho, ele saiu de casa, foi tentar a vida em outro país, só que eu fiquei morrendo de medo dele dar conta, eu não sei se ele vai dar conta, e eu fiquei muito contrariada com isso. Aí eu já vamos lá, fecha os olhos, imagina você olhando para o seu filho, e você vai dizer a seguinte frase para o seu filho, olha, filho, a mamãe se preocupou com você, a mamãe teve medo de acontecer algo com você, eu não aceitei o que aconteceu, a sua partida, mas agora eu libero você para a vida. Essa mulher chorou. Aí, para finalizar a sessão, pedi para ela deitar na maca, como eu sou fisioterapeuta,
Se você for massoterapeuta, se tiver, faça suas técnicas, né? Eu fiz a minha. Eu liberei a musculatura aqui. Cara, a mulher que tinha um pouco de dor de cabeça durante o dia, já saiu da sessão sem nada, e à noite ela já mandou mensagem, quinta-feira lá na clínica, que 2 dias após a consulta ela já não tinha tido mais. Por quê? Porque agora o cérebro dela completou o processo que precisava ser completado e ela não tinha mais a dor de cabeça. O sistema nervoso dela se regulou. Vocês entenderam o que é? Por que a doença é o caminho? A doença dela foi o caminho para que eu encontrasse o processo que precisava ser feito, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Isso faz sentido para vocês? Vocês acham que isso seria válido vocês aprenderem a aplicar isso? Né? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, eu não estou desmerecendo outros profissionais. Não é isso, pelo amor de Deus. Tá? Só que olha só essa mulher, cara. Ela passou por 1 ano e meio fazendo um monte de exame. Ninguém teve a coragem de pôr a mão no pescoço dela. Sabe por que ninguém fez isso? Porque as pessoas hoje são especialistas. Eu sou especialista em pessoas. Eu amo pessoas. Eu trato famílias. Eu mudo o meio ambiente. Eu não sou especialista em sintoma. Para mim, não faz sentido. Eu sou especialista em pessoas. Método Ressignificando Traumas te torna um especialista em pessoas. Porque somente assim você vai conseguir tratar uma pessoa. Como teve várias vezes que eu entendi tudo ali da pessoa e passei para a psicóloga. Falei, cara, você não vai melhorar comigo porque, olha, eu tenho certeza que o estágio que você está, você vai precisar de sessões semanais ou até 2 vezes por semana. Você vai querer, sabe, fazer um... Para você tem que ser um processo que você vai conversar mais. Aqui a gente faz de uma forma que não é tão assim. Isso é terapia psicológica. Olha só. Cara, eu fiz uma sessão na pessoa, indiquei para uma psicóloga, a psicóloga fez um baita de um trabalho nela, ela melhorou, ela me indica pessoas até hoje. Eu curei essa pessoa? Não. Mas eu tratei de um ser humano. Eu não simplesmente fiquei lá batendo no computador e tipo, é isso, é aquilo. Gente, não adianta você querer industrializar algo que é relações humanas. Vocês entenderam isso? Isso é muito importante. Olha, graças a Deus hoje a gente pode fazer online, dá para fazer também. E o que precisa ser feito, vai ser feito. Quantas pessoas eu mando para médicos aqui que está faltando vitaminas, que está faltando hormônios. Mas eu preciso saber disso. Se eu não souber, eu vou ficar lá tentando fazer uma massagem nas costas da pessoa, sendo que a pessoa está com um problema de intestino. Você entendeu? Cara, problema de intestino dá muita dor nas costas. Tem muita gente que trava a coluna por causa de problema de intestino. Se eu não souber dessa relação, aí eu tenho que fazer uma exclusão. Será que é emocional? Então eu vou lá, tento identificar o conflito emocional, faço testes para ter certeza ou não, porque o paciente pode negar para você. Não, Rodrigo, eu não me sinto dessa forma. Mas no fundo se sente. O método MRT ajuda sim a entender e principalmente o que é um câncer. Porque hoje, se você for pensar, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para você ver como que isso faz sentido. Vamos pegar uma pessoa que hoje está com câncer de fígado. Vocês já viram um câncer de fígado? Começa a crescer um monte de... Parece um couve-flor, assim, começa a crescer um monte de células no fígado. Depois de um certo tempo, essa pessoa, por exemplo, ela pode ter um câncer ósseo. Nossa, apareceu uma metástase, ó. Qual que é a explicação? Apareceu uma metástase agora na coluna. Veja se faz sentido isso. As células cancerígenas foram lá no fígado, começaram a crescer células no fígado. Vocês já viram câncer ósseo? Câncer ósseo é um buraco no osso. Então, quer dizer, as mesmas células que fizeram crescer no fígado, elas foram para a coluna e destruíram a coluna?
Cara, peraí. Parece um come-come, né? Come aqui e gospe ali, né? Gospe, faz crescer aqui e destrói aqui. Que célula é essa? Na nossa visão não faz sentido. Qual que é a explicação que a gente poderia dar para essa pessoa? Por exemplo, fígado, um conflito de falta, de carência afetiva, financeira, muito grande, e osso, um sentimento de autodesvalorização. Óbvio, depois de um baita diagnóstico de câncer, a pessoa pode se sentir incapaz de se curar e vai dar um problema no osso. E vão chamar de metástase óssea. E tá tudo bem. Atendo várias pessoas com câncer que fazem químio, que fazem tudo, mas elas vêm trabalhar a mente comigo. Todos vão se curar? Nós não somos Deus, né? Quem sou eu? Sou um facilitador. Eu sou uma pessoa que ajuda, que auxilia, que mostra onde está o problema e ajuda a pessoa a se curar. A grande maioria sim, a grande maioria sim. Tenho muito resultado, graças a Deus. Tenho cada vez mais aprimorado a minha técnica para que tudo seja feito em, no máximo, 3 sessões. Tá? Eu vou ser verdadeiro para vocês. O MRT hoje, ele pode curar, né, auxiliar a pessoa a se curar na primeira sessão. Ou 3 sessões, 2 sessões. Mas sou sincero para vocês, tem pessoas que precisam passar por um processo. Por exemplo, tem pessoas com problema de intestino que precisa perdoar o pai, precisa aceitar o pai, sei lá. Enquanto esse perdão não vir, não vai se curar. E você, como terapeuta, tem que saber disso. Porque senão você vai se frustrar. Mas você, como terapeuta, está fazendo 200% para essa pessoa. Só que essa pessoa tem que fazer o processo dela. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, ó, você está com câncer de pulmão, para de fumar. E você não para. Pô, como você vai querer melhorar? Então, terapia, gente, é 50-50. 50 seu, 50 cliente. No MRT, você vai aprender a dar 200% nesses 50% e vai até ajudar a pessoa a fazer os 50% dela ali, ó. Ô, meu, acorda pra vida. Porque eu sou assim. Quem já se tratou comigo sabe que é tiro e queda, não tem enrolação. Olha, pode ser que o que eu vou falar pra você aqui dói, mas, ó, eu preciso falar a verdade. Eu sou assim. Eu não vou ficar, Rodrigo, mas isso pode ativar. Cara, beleza, ativou, tô aqui pra desativar. E esse é o processo. Agora, quando a pessoa precisa de algo mais lento, eu tenho uma proposta para isso também, ou eu passo com outra pessoa. Simples assim. Você não vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, o cliente se sente super acolhido e não te vê como um carniceiro que só quer o dinheiro dele. Porque lembra que eu falei para vocês no começo? O segredo não é o dinheiro. O segredo são as pessoas. É o que você vai ajudar com o que você vai ajudar. Então, sim, pessoal, a doença é o caminho da cura. Você entender o que adoeceu, por que adoeceu, é o que te vai fazer o caminho reverso até você chegar no que a pessoa precisa fazer. Como diz um ditado chinês, né? Se você conhece o seu inimigo, já é um bom passo para uma batalha. Se você sabe a estratégia do seu inimigo, você já tem mais um grande passo para a sua vitória. Mas se você conhece o seu inimigo na maior profundidade possível, a guerra já está ganha. Então, quanto mais você conhece a doença, mais você ganha a guerra. E para conhecer a doença, você precisa conhecer, no mínimo, o físico e o emocional. E o que as pessoas mais excluem hoje? Digita para mim. Dentro de um processo de doença, qual que é a última possibilidade que falam para você? Falam que é alimentação, que é genética, que é falta de atividade física, que é sedentarismo. Qual que é a última possibilidade que falam para você? Exatamente, o emocional. É a última coisa que vão falar para vocês. E sabe o que vão falar para você? Eu acho que essa alergia de pele aí que nós estamos tratando há 6 meses com uma pomada é emocional. É estresse, você precisa desestressar. Toma um ansiolítico. Entendeu? É assim. E assim, cada vez mais a gente vai adoecendo, tá? E olha, pessoal, já me falaram assim, nossa, Rodrigo, mas será que não está saturado? Tem muito terapeuta. Cara, terapia. Pensa numa coisa, ó. Você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar sem emprego, você pode ficar sem sua família, você pode ficar sem seus filhos,
Você pode ficar sem sua casa, você pode ficar sem seu carro, você pode ficar sem muitas coisas na sua vida que você vai conseguir tocar a sua vida. Mas tem uma coisa que se você não tiver, você não consegue seguir. É a saúde. E as pessoas sabem disso. As pessoas sabem que na hora que você travar uma coluna, entrar numa depressão, numa crise de pânico, você vai ter que sim sair do seu trabalho às 3, 4 horas da tarde, dar um jeito para você se cuidar, gente. E hoje nós estamos vivendo um mundo extremamente doente. As famílias não sabem se relacionar. As pessoas não têm propósito. Tudo gera mágoa, tudo gera ódio, tudo é separação, tudo é oposição. Vocês estão percebendo isso? Tudo que nos adoece é o que está acontecendo hoje. E se você não tiver uma mentalidade sistêmica para fazer com que você entenda esse processo por um todo, você não vai conseguir lidar e você vai adoecer também. Tá? Então, pessoal, tratar o sintoma, tem muita pessoa que trata sintoma, mas tem poucos terapeutas que tratam a causa. Como disse a menina aqui, há poucos acreditam. E vocês acham que na minha cidade eu não fui muito criticado por fazer o que eu faço? Vocês acham que não? Gente, olha, quem me conhece desde pequeno, se tiver alguém aí, se manifeste, por favor. Cara, eu nunca estaria gravando uma live. Eu tinha uma vergonha, que vocês não têm noção. Eu pedia água para minha mãe pedir para as minhas tias, de tanta vergonha que eu tinha. Eu tive que romper todas as barreiras para conseguir realizar o meu propósito. Quando eu entendi o meu propósito, e quando eu me preparei para o meu propósito, porque eu fui fazendo muitos cursos e formações, eu consegui realizar o que eu tinha que realizar. Então, pessoal, eu falhei, eu errei, você também já falhou, você também já errou, mas nunca deixe de acreditar em você mesmo. Nunca deixa de olhar para frente, sabe? Para que você possa construir um futuro para você. Porque a terapia, ela só serve para você entender o seu passado, ressignificar o que te amarra, desprender as cordas que estão te amarrando, para que você possa construir um futuro diferente. Porque ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode fazer um novo final. Todo mundo pode ter um novo final. E você só vai conseguir fazer isso mudando, tomando as suas decisões agora. Se você entender a doença, você leva a pessoa à cura. Se você quiser apagar a doença, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Um exemplo prático, vivido na clínica. Olha só os casos que me vêm para mim, gente. Vocês não têm noção. As pessoas, elas estão muito mal assessoradas, elas estão perdidas. Elas não sabem quem procurar para alguns casos. Olha isso. A mãe veio com uma menina, a filha, 5 anos, que a filha, desde quando nasceu, era agressiva com ela. Era nervosa com a mãe. Tá. Cara, ninguém sabia explicar isso. Tentaram falar que é TDAH, que era isso, que era aquilo. Nós fizemos ali alguns testes e descobrimos que a mãe da criança, e era uma pessoa super calma, super tranquila, conversava, mas que ela tinha uma raiva muito grande da mãe dela. Não vou falar aqui os motivos. Eu trabalhei isso na mãe, em uma sessão, e pedi para ela, enquanto a criança estava dormindo, fazer um processo também com a criança. 15 dias depois, essa mãe mandou um áudio para a clínica, chorando, de emoção, porque agora, depois de demorou, não foi assim. Alguns casos demoram um pouco. Demorou uns 10 dias, ela ficou muito irritada, muito irritada. A gente estava mexendo na feridinha, né, da família. Depois de 10 dias, foi acalmando. E foi depois, nesse dia, que essa criança falou pela primeira vez, com 5 anos de idade, de forma espontânea, mamãe, eu te amo. Ela mandou uma mensagem chorando para a clínica. Gravou um áudio.
Cara, isso, eu posso falar isso para você? Não tem preço. Você proporcionar isso para uma pessoa não tem preço. Em Araçatuba nós estamos na rua Tupinambás 879. Então, pessoal, isso não tem valor. O cara pode pagar o que for na consulta, não importa o valor. Isso é a minha missão sendo cumprida de corpo e alma. Eu poderia me deixar enganar pela mãe boazinha que ela era, mas eu tinha uma metodologia, uma ferramenta que me dizia, tá ali o problema. E ali eu cutuquei. E nós achamos o problema e nós curamos. Eu vou te falar um outro caso. Olha esse caso. Criança de 3 anos, não falava. O pai, pé da vida, que ia pagar caro nas consultas do Dr. Rodrigo de Araçatuba, ia pagar caro lá na consulta. Hoje minha consulta realmente é um valor que eu acho que dentro da troca está significativo. Mas tem pessoas que acham que você vai gastar dinheiro à toa. A criança não falava. Só que nós identificamos que na gestação, a mãe, como não foi planejado e o pai não queria, ela ficou uns 3 meses sem contar que ela estava grávida. Então ela teve um conflito de não se expressar. Tirei a criança da sala, a criança ficou com a minha secretária lá, conversei com a mãe, fiz a técnica com a mãe, falei, você vai chegar em casa, você vai fazer o processo com o seu filho, e eu tenho certeza que o seu filho vai voltar a falar. Cara, deu 2 horas depois da sessão, a criança que nunca falava nada, ela só o, e, sabe? Ela falava pouquíssimas coisas, se, não conseguia nem falar, tipo, não, sim, nem papai, nem mamãe. Pá. Chegou em casa, qual que foi a primeira palavra que ele fez? Papai. Puta que o pariu, o cara ficou louco, abraçou esse moleque, chorou. Aí a mãe virou pra ela, falou pro marido, falou assim, acabei de voltar da sessão do Dr. Rodrigo. E hoje, essa criança, acompanhei ela por um tempo, tá? Fala, gaguejando ainda, mas tá falando, cara, tá falando. Poderia ser uma pessoa que ia viver o resto da vida muda. Porque ninguém olhou para a origem do processo. É isso que eu quero que entre na mente de vocês, cara. Se entrar na mente de vocês isso aqui hoje, eu ganhei meu dia. Você vai salvar a vida de uma pessoa que às vezes vai ficar muda pro resto da vida porque ninguém olhou para a origem. Existe uma pergunta-chave para chegar ao X da questão? Existe. Existe uma palavra-chave. E essa palavra é: você quer ser curado? Essa é a palavra mais chave de todas. Por que eu falo isso? Porque quando você não quer ser curado, quando você se apoia na doença, quando você não quer olhar para o seu emocional, quando você não quer olhar para suas dores, é onde demora as terapias. É onde os métodos às vezes vão emperrando. Mas o que eu desenvolvi? Um método para dar clareza para a pessoa, para que ela se decida. Não é o momento de eu olhar para isso. Então tá bom. Toma o seu remédio, faça o que você tem que fazer. Quando você estiver preparado, você volta para fazer o MRT. Essa é a pergunta fundamental. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Mais nada.